Resumo de Império, capítulos da semana de 31 de maio a 5 de junho. Gente, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudinho o que vai acontecer entre estas semanas aí, tá pessoal? Do dia 31 de maio a 5 de junho. Vem comigo que eu vou contar tudinho, tá bom pessoal? E não esquece de comentar aqui embaixo, se possível, se vocês estão gostando, se não, da reprise aí da novela das 9 aí de Império, tá bom pessoal? Vamos lá pessoal, ficar sabendo todos os detalhes agora, tá? Também chegou novo no meu canal agora, se quem chegou novo no meu canal, se gostar dos meus conteúdos, gente, se inscreve aqui no meu canal, tá bom pessoal? E quem já é inscrito, um grande beijo e um abraço para cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Segunda-feira, 31 de maio, José Alfredo aprecia a foto do Monte Roraima. Antoninho agradece a Xana pela festa. Maria Isis vai à casa de seus pais. João Lucas decide seguir Maria Isis. Jurema e Tuane pensa em investigar Reginaldo. Maria Marta e Murilo descem o Monte Roraima juntos. Henrico elogia Vicente e todos se surpreendem. Cora faz mais uma colagem em seu álbum de recorte. Severo faz um exame de DNA e avisa a Cora. Maria Isis é hostil com João Lucas. Ismael pede para falar com José Alfredo, mas é barrado na entrada da joalharia. Ismael entrega o anel de esmeralda para José Alfredo. Terça-feira, 1 de junho. José Alfredo se surpreende com o pedido que Ismael faz por ter devolvido o anel. Maria Marta observa o diamante rosa. Fernando implora que Cora o ajude a reatar com Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma pensão para Júnior. Cora fala do telefonema de Fernando para Cristina. Amanda volta para a mansão e José Pedro comunica a Daniele. Du pede para ficar na casa de João Lucas. Pietro avisa a Ismael que a matéria sobre ele foi divulgada. Maria Marta se enfurece com Daniele ao ouvi-la dizer que deixará a mansão com José Pedro. Essa Maria Marta não vai deixar ele cair fora não, que esse dominadozinho aí, viu? Quarta-feira, 2 de junho. Maria Marta enfrenta Daniele e José Pedro convence a esposa a permanecer na mansão. Maria Marta guarda o diamante rosa em seu cofre. Amanda recebe dinheiro de Maria Marta como parte do seu acordo. Cora alerta Cristina sobre Fernando. Naná descobre que Ismael mentiu para proteger Lohane. Fernando observa Cristina e Vicente juntos. José Pedro pensa em Amanda. José Alfredo se lembra de Sebastião. Tuane fala para Jurema que vai tentar passar o tempo com Victor. Cora atormenta Cristina por causa de Vicente. Fernando vai atrás de Vicente. Aí pode dar um embate dos dois, hein, gente? Pode dar uma briga entre os dois, tá? Quinta-feira, 3 de junho. Ismael aborda Vicente e Fernando desiste de se aproximar do cozinheiro. Tuane discute com Elivaldo. Fernando conversa com Cora e faz pacote com ela. Amanda, gente, provoca Daniele. Victor pede que seus pais voltem a morar juntos. João Lucas pensa em Isis. Marta conta para Amanda que José Alfredo tem uma amante. Salvador fica animado com a visita de Ovelha. Magnólia e Severo chegam à casa de Isis depois que José Alfredo vai embora. Cláudio vê um fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à casa de Isis e se convida para almoçar com a família dela. Quarta-feira, desculpa aí, tá pessoal? Sexta-feira, 4 de junho. José Alfredo ameaça confiscar os bens de João Lucas
caso ele não comece a trabalhar. Cora tenta falar com Cristina sobre Fernando. Tuane se espanta ao ver que o dinheiro foi depositado em sua conta. Marta sugere que Isis deixe José Alfredo para ficar com João Lucas. Ovelho conversa com Salvador. Naná e Xana percebem o interesse de Antoninho em Jurema. Theo manda Érica investigar a história de Ismael. Tuane afirma a Xana e Nana que conseguirá ficar com Victor. Marta incentiva João Lucas a visitar Isis. Ismael inventa uma desculpa para não falar com Érica. João Lucas vai à casa de Isis. Sábado, 5 de junho. Isis e João Lucas se beijam. Érica consegue gravar a história de Lohane e Ismael sem ser percebida. Fernando vê Cristina e Vicente. Olha só, pessoal. Fernando vê Cristina e Vicente junto e se enfurece. Murilo marca um jantar com Maria Marta. José Alfredo se surpreende quando Theo lhe conta a história de Ismael. Ovelho procura Juliane. João Lucas se interessa quando ouve o pai dizer que não irá à casa de Maria Isis. Cristina insiste para que José Alfredo vá à sua casa. Leonardo conhece Amanda, que sugere que o rapaz trabalhe para ela como modelo. Olha. Salvador se lembra de sua namorada e começa a pintar. José Alfredo encontra Ismael e lhe oferece um emprego. João Lucas leva um fora de Maria Isis. João Lucas decide aceitar o emprego na Império. E Maria Marta, gente, se irrita. Essa Maria Marta também se mete em tudo, né? E também, pessoal, olha só, gente, José Alfredo morre, pessoal. Veja só, pessoal, o que vai acontecer aí, gente. Em Império, José Alfredo morre e Isis, pessoal, fica milionária. Veja só esses detalhes, gente. No entanto, gente, tudo começa assim. Maria Isis aparece milionária com o filho no colo, aparentemente ainda em luto pela morte do amado José Alfredo. Porém, gente, olha só, gente, parte da fortuna de Isis será herdada de José Alfredo, que entregará um envelope para a moça pouco antes de morrer, pedindo que ela só abra se algo acontecer com ele. Assim que descobre sobre a morte do seu amado José Alfredo, Maria Isis vai até Monte Roraima com Maria Marta jogar suas cinzas e logo depois, gente, ela abre o envelope, descobrindo que se tornou sócia da Império das Joias. Pessoal, ela vai ficar milionária com um filhinho no colo e, pessoal, José Alfredo vai morrer. José Alfredo morre aí nos próximos capítulos aí, tá legal, gente? Se vocês gostaram, gente, como sempre, né, pessoal, deixa o joinha e o like aí, né, pessoal? Já tô cansado de pedir o joinha e o like aí, tá bom, pessoal? Se vocês lembrarem, tudo bem. Se não lembrar também, paciência, né, gente? É isso aí, pessoal. Meu telefone é 11 968 90 8707. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para não perder nossos vídeos. O canal Sérgio de Oliveira tem como objetivo trazer informações sobre notícia de famosos. Prezamos a credibilidade pelas informações divulgadas e por isso busca averiguar em meio de comunicações confiáveis antes de fazer a publicação de qualquer conteúdo. A fonte de cada notícia é creditada no vídeo de forma oral ou escrita na descrição do mesmo. Nosso
intuito não tem como objetivo ofender ninguém. Caso tenha algum conteúdo que publicamos e que alguém se sinta ofendido, por gentileza, entre em contato conosco via e-mail. Todas as imagens usadas estão dentro do Wi-Fi use do YouTube. Todavia, se a imagem pertence a você, entre em contato conosco e seu conteúdo, gente, será removido imediatamente. Obrigado a todos, fica com Deus e até os próximos vídeos e os próximos conteúdos aqui do meu canal Sérgio de Oliveira, tá bom? Um grande abraço, gente, beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, beijo, fui, tchau, tchau.